Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Hoje nós vamos mergulhar na literatura infanto-juvenil, mais especificamente na adolescência. Nós vamos falar sobre a alegria, de descobrir essa nova fase, mas também o sofrimento que essa transição traz. E quem vai desvendar esses segredos é a escritora Queca Reis. Ela escreveu o livro, na verdade ela tinha livros infantis, depois ela se aventurou, mudou um pouquinho de faixa etária, e ela decidiu então escrever para adolescentes, Medley ou Os Dias que Aprendi a Voar. Bem-vinda ao Marca a Página. Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui e louca para a gente começar essa conversa. Vamos lá. Bom, Queca, a primeira pergunta minha é assim, o que te fez ir para esse universo infanto-juvenil, Você já escrevia literatura infantil? Como que surgiu esse livro na sua mente? Como ele se tornou realidade, O que você quis falar com os seus leitores? Foi o sofrimento da adolescência? Porque a adolescência é um sofrimento, A gente brinca assim que é o período da sofrência, mas é o período de muitas descobertas, E de muita coisa legal também, Eu acho que é sofrido e é divertido, é complexo, intenso, profundo e divertido, tudo ao mesmo tempo, Bom, mas vamos lá, vou te contar do comecinho. Eu escrevo, eu sou roteirista de TV e de cinema há muitos anos, então eu escrevo para esse público, especialmente pré-adolescentes, há muito tempo, assim. Eu comecei a trabalhar como roteirista na MTV, legal. Naquela MTV dos anos 90, então eu já escrevia para essa galera, nessa época eu era quase uma adolescente, eu tinha, 25, 26 anos, e aí segui escrevendo, segui conectada, assim, eu fui uma adolescente que era muito leitora e gostava de escrever, escrevia, assim, acho que você é um pouco mais nova que eu, mas na época a gente fazia agendas, eu tenho até, acho que não está aqui mais, mas eu tenho as minhas agendas, aquelas agendas cheias de coisa, hoje tomei um sorvete, hoje não sei o que. Eu fazia isso também, amiga. Então. E aí, escrever já para essa galera, basicamente desenhos, animações, assim, para pré-adolescentes. E em 2016, 2017, eu vi que tinha um concurso de literatura aberto de uma editora, resolvi escrever uma história, um livro. Falei, já estava tantos anos escrevendo para essa galera. E aí, esse livro, além de deixar nesse concurso, eu mandei para algumas editoras. E aí a Companhia das Letras gostou. E aí saiu o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó. Esse eu tenho aqui. Chama O Dia em que a Minha Vida Mudou. Por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Ele é um livro para pré-adolescentes que fala dessa transição da infância para a adolescência, que também é uma fase muito turbulenta e muito cheia de conflito, hormônio, um monte de coisa legal também. E no meu entendimento, é uma faixa etária, assim, essa passagem que é uma passagem tão importante, é uma faixa etária um pouco discutida, assim, Tem um monte de livros para ele, essa galera de 10, 11 anos gosta muito, sei lá, de livro de mistério, amam Harry Potter ainda, fantasia, mas não estão totalmente presenteados nesse sentido, não se fala muito desses conflitos dessa passagem. E aí esse livro foi um sucesso, assim, porque ele virou peça de teatro, ele passou no PNLD, que é aquele concurso que coloca ele em várias escolas do Brasil. Aí ele teve uma sequência, então eu tenho um outro livro dele, que chama O Dia em que a Minha Vida Mudou, por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. E aí, só nomes grandes. E aí, foi então que eu me transformei em escritora, isso tudo depois dos 40 anos. Aí o Medley, eu tinha já escrito a história do Medley em forma de longa-metragem. Eu tinha um roteiro de longa-metragem, eu fiz um curso com um amigo meu que é roteirista, e era um curso que ajudava a desenvolver a história melhor, assim, do comecinho, da ideia inicial até o fim.
Então, eu já tinha um roteiro de longa, ou seja, a história já estava pronta. É uma história que fala muito disso exatamente que você falou, da adolescência, desse sofrimento, dessa transição, ao mesmo tempo fala muito de uma diversão, porque é isso, eu me diverti horrores na adolescência, assim, e é a história de quase como uma história de formação, assim, de uma adolescente muito tímida, que tem uma questão com o pai, vai passar férias na casa de um tio, o tio não tá, ela não conta pra mãe, fica sozinha nesse lugar, nessa cidade, e aí a vida dela se transforma de muitas maneiras. Então foi isso. Desculpa. Você traz alguns temas, né, dessa adolescente que me chamam atenção. O primeiro dele é a questão da sexualidade, né, da descoberta da sexualidade. Como que você trata isso no livro? E eu acho, e por que eu estou perguntando? Porque isso é uma dúvida, assim, dos adolescentes, tem muitas dúvidas, né? E eu acho que o leitor, quando ele pega esse livro, ele vai se ver na vida dessa personagem, né? Sim, essa adolescente, ela era uma adolescente que se achava muito independente, fortuna, assim, ela é uma campeã de natação, super descolada, e tem uma questão ali, ela tem uma questão muito forte com o pai, né, o livro trata muito desse relacionamento quase inexistente entre pai e filha, e do mistério que cerca a história deles, e uma certa distância da mãe. E ela se acha muito forte, muito descolada, mas não despertou para a sexualidade ainda. Essa que é a verdade, assim. Ela é totalmente travada, assim, num sentido... como ela tem essas questões emocionais muito pouco lapidadas ou trabalhadas, porque ela não se relaciona muito bem com a mãe e não tem notícias do pai, ela também é travadona nesse sentido... Ela não tem essa confiança que muitos adolescentes têm de daí se jogar e já despertar para a sexualidade, sabe, assim? E aí, quando ela chega nessa cidade nova, ela se apaixona, de fato, pela primeira vez por um menino, e aí começa a sentir, aí é o despertar da sexualidade, aí ela pira, assim, né? O livro conta um pouco, ela mesma fala isso, ela mesma admite, assim, que, sei lá atrás, quando ela era criança, ela deu um beijo numa menina uma vez, mas era aquela coisa de experiência, que agora ela está sentindo uma coisa que ela nunca sentiu antes. Então tem o primeiro beijo dos dois, mas aí tem uma coisa que ela fala o tempo inteiro, é uma brincadeira que eu faço, que ela é muito, como ela foi uma adolescente muito solitária durante muito tempo, só nessa cidade que ela encontra esse cara e que ela faz uma amiga, a primeira grande amiga dela, a Zoraide, ela se diz uma menina muito reservada, assim. Então, acontece ali uma coisa que fica quase implícito, que os dois têm uma primeira noite, que os dois transam, mas ela não fala, ela fica o tempo inteiro falando, acabei de ler um livro aqui, 1984, que eu vi que no futuro, esse livro se passa nos anos 90, tá? Então ela fala que eu li que no futuro as pessoas vão gravar tudo e não sei o que, me deu um pânico, não vou contar o que aconteceu, mas vocês podem imaginar. Quer dizer, então eu deixo um pouco para a imaginação do leitor, entendeu? Eu brinco com essa coisa de privacidade da tecnologia, que é um tema muito importante, né, para a gente hoje em dia, e deixa o leitor imaginar o que aconteceu ali. Agora, ao mesmo tempo, né, esse papel do pai, desse luto, né, que a mãe não explicou direito, ela perdeu o pai, você trabalha essa questão do luto, né? No livro, o que você procurou trazer? A necessidade de vivenciar o luto, de ser transparente, o que você quis trazer para que o leitor possa entender dessa questão das perdas, ou você quis tratar, pegou um luto físico do pai, da morte do pai, mas também trabalhar outros lutos que a gente passa na vida da gente, e a própria adolescência, você sair da infância e ir para a adolescência, é um luto, né? Nossa, perfeito. É um luto, e eu acabei de escrever um livro que eu vou lançar agora em agosto, falando sobre luto, porque eu acho que luto é uma questão, assim, eu passei, enfim, vou te contar do começo, mas eu acho que a gente está num momento que a gente precisa muito falar sobre luto com esses adolescentes, né? Eles acabaram de ficar aí 2 anos nessa pandemia, alguns trancados, outros não tiveram condições, né, de ficar trancados e tal, mas a gente vivenciou o luto, um luto coletivo muito grande, então acho que é um tema, e as pessoas têm muito tabu, né, em falar. Eu escrevi essa história particular dessa relação com o pai, porque eu estava vivenciando um luto do meu pai, e essa história da Lola
de um jeito ou de outro. Tudo que a gente escreve é muito autobiográfico. Essa história, especificamente, é muito autobiográfica, tem a ver com a minha história com meu pai, então eu escrevi também para fazer esse atravessamento, mas com o intuito de falar que a gente precisa, sim, conhecer a nossa história, né? E que acho que existe, assim, um tabu muito gigante de falar de perda de morte com criança e com adolescente ainda, especialmente agora, porque os pais ficam muito assustados quando a galera entra na adolescência e fala, ai, meu Deus, os adolescentes se cortam, ai, meu Deus, os adolescentes isso, mas eles não têm coragem de chegar, sentar na frente e falar, escuta, olha só, assim, tem a parte difícil, crescer é difícil, entendeu? Perder alguém é difícil pra caramba, mas conforme você vai falando disso, a coisa vai se encaixando ali dentro de você, de algum lugar. Então, precisamos falar. Acho que foi precisamente por isso, para além da coisa quase terapêutica que eu estava me entendendo com essa história do meu pai, acho que foi por isso mesmo, assim, sabe? A gente precisa falar. Você falou... Totalmente, assim, eu vivenciei isso, eu escrevi há pouco tempo esse livro que eu vou lançar pela Gutenberg, é um livro que fala de luto e adolescência, porque eu tenho uma filha que agora tem 17 anos, mas eu senti na veia o quanto ela estava sofrendo de fazer esse luto da infância, assim, falei, é super complexo, né? Muito, muito. Agora, você falou que você começou a escrever, né, para adolescentes, lá atrás, na MTV, e eu fiquei pensando, você entende esse universo, né, dessa fase, né? Quando você olha o início da tua carreira, né, escrevendo, e hoje, os adolescentes, eles mudaram, a cultura mudou. Eu sei que, por exemplo, você colocou essa questão das redes sociais, da tecnologia, que basicamente mudou a forma de se comunicar. A gente tem ao mesmo tempo que eles têm milhões de amigos, eles não têm ninguém. É uma sociedade muito celebrizada, em que você fica atrás das curtidas, os TikToks da vida, né? Como que você vê esses adolescentes? Como que foi essa transição? Foi uma transição trazendo saúde mental para esses adolescentes, ou eles estão mais adoecidos? Olha, eu sou muito suspeita para falar de adolescência, porque, obviamente, eu tenho uma paixão por essa fase da vida, senão eu não me escreveria sempre para eles, assim. Eu acho que, de uma certa maneira, eles não mudaram tanto. Tem coisas na adolescência que elas são atemporais, sabe? A paixão, a intensidade, a necessidade de pertencer e se descobrir, a necessidade de estar em grupo, isso é intrínseco à adolescência, isso é muito legal, a curiosidade, a pulsão que eles têm mesmo, sabe? A pulsão, assim. Isso é muito interessante. Isso, para um escritor, é um prato cheio, é por isso que é legal se escrever para alguém que está tão no meio de tantas coisas. No entanto, isso que você falou, se eles adoeceram ou não, eles mudaram muito, né? A adolescência mudou muito. Hoje em dia, eu lembro quando eu virei mãe de adolescente, se eu penso, assim, no que era a minha adolescência e o que eu fiz nos anos 90, eu fico de cabelo arrepiado pensando, né? Meu Deus, tenho uma filha agora. Mas eles são muito diferentes mesmo, assim, por conta desse contexto, por conta da tecnologia, por conta... Agora, eu não acho que eles adoeceram tanto, eu acho que a pulsão, a paixão está lá. Eu acho que tem um dado muito preocupante, isso de fato... Ou talvez, Queca, eu não sei se, talvez eu tenha feito a pergunta errada. Talvez ele não tenha... não, assim, nessa questão do adoecimento. Ou os pais é que não sabem lidar com esse novo adolescente, ou com esse adolescente. Eu não sei, essa é a dúvida, entendeu? Eu acho que é difícil generalizar, mas eu acho que existe uma coisa muito errada que nós, como pai, fazemos, que é balizar, que é achar, olhar para a nossa adolescência e achar que a gente está falando... ou da nossa época, né? Da nossa época. Deixar de entender o contexto, assim, entendeu? Existe um contexto muito diferente, e existe um corte profundo, e nesse sentido eles adoeceram, sim. Eu falei que não, porque tá ali a paixão, tá? Mas existe um corte profundo, e não tem como a gente ignorar que esse corte, que é essa pandemia, que são esses 2 anos em casa, nesse momento que eles tinham que estar descobrindo o mundo. Isso, eu acho que a gente vai conseguir medir, assim, de fato, o impacto disso na vida deles
aos poucos, assim, mas é real que foi um corte, assim, eu ouvia da minha filha, que agora tem 17 anos, tá ótima, já tá no mundo de novo, mas eu ouvi ela dizer, eu não tenho futuro, eu não enxergo o futuro, e isso é muito grave, né, para alguém que tá ali, né. Da minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, né, e ela estava no último então ano, por isso também, passei o ensino médio. Aí teve um dia que ela estava estudando, assim, a gente tem o escritório juntos, né, juntas, e ela falou, mãe, eu tô perdendo o ano mais importante da minha vida escolar, que é o último ano do colegial, que é quando a gente aproveita a vida, a gente faz a formatura, a gente viaja juntos. Ela não fez nada disso, não teve formatura, não teve viagem, não teve aquele último ano que é, tipo, se juntar para depois se separar. Eu fiquei com uma pena dela, porque eu falei, gente, ela não vai viver isso. E isso não volta, né, Queca? Não tem jeito, né? Não, isso é de cortar o coração, né? Uhum. E você fica sem saber. E realmente esse vácuo vai ficar na vida, esse vazio, né? Ela não vivenciou essa experiência que todo mundo vive, que são ciclos, porque você precisa fechar ciclos. E ela não conseguiu fechar esse ciclo. Então ela passou, né, últimos 2 anos estudando no online, depois agora faz cursinho, que ela quer prestar medicina, e aí, sabe? Então, difícil, né? Mas voltando para o teu livro, ao mesmo tempo que a tua personagem, ela lida com essa questão dos lutos, ela também descobre vida, tem muita vida nesse livro, né? Muita conquista, muita coisa legal, né? Quando você escreve um livro e você pensou na história, né? Nessa história, os dias que eu aprendi a voar, gente, eu achei esse título maravilhoso, porque quando você pensa em voar, é tipo, eu deixo de ser uma mariposa, viro uma borboleta, imagina assim, e você vai conhecer a vida. Eu acho que é mais ou menos isso que você está trazendo para a tua personagem, né? Ela vai para uma cidade, o tio não está lá, mas ela descobre um monte de coisa muito legal. É isso. Totalmente isso, né? Tem uma coisa dela, tem uma história dela não conseguir nadar borboleta, essa é a história objetiva, assim, ela vai ter que fazer um campeonato, ela vai ter que nadar um campeonato no final do livro. Ela nessa cidade, ela é uma garota, eu tô falando uma guria, eu nem sou do Sul, é porque eu trabalhei há muito tempo com uma menina do Sul e eu ficava fazendo reunião com ela, eu peguei. Ela é uma guria, ela é uma guria, assim, né, como eu falei, tímida, fechada e nada super bem, e ela é uma grande campeã de natação, mas ela tem um negócio totalmente psicológico, que ela não consegue nadar borboleta, e aí, por conta de um quiprocó que dá ali, ela vai ter que nadar borboleta na final de um campeonato. Ela leva essa cidade que ela vai morar, que é uma cidade super pequena, peculiar, cheia de figuras, assim, ela leva para uma cidade que tem um time de natação que nunca ganhou nada, ela leva esse time para a final desse campeonato super importante, e aí, por conta desse quiprocó, ela vai ter que nadar borboleta nessa final. E ela não conta para ninguém. E essa história da borboleta tem tudo a ver com a questão dela com o pai. Ao longo do livro, ela vai lembrando, ela não lembra da cara do pai. Ao longo do livro, ela vai lembrando do pai, sempre embaixo da água. E aí, no fim, enfim, ela nada borboleta. E aí, o título Aprendi a Voar tem tudo a ver com o que você falou, é borboleta. Você achou a imagem perfeita. Eu tenho até aqui em casa um quadro que um amigo meu fez. Quando ele leu essa história, ainda era um argumento de longa, eu nem tinha escrito o livro ainda, ele fez um desenho muito lindo de uma borboleta na beira de uma piscina, que é total a adolescência, assim, né? Keca, eu quero agradecer o bate-papo, eu adorei, eu ficaria a tarde inteira aqui batendo papo com você, eu só queria estar junto, porque a gente poderia tomar uma xícara de café. Sim, muito melhor, um dia a gente combina, muito mais legal, né? Onde que você mora? Você mora onde? São Paulo? Eu moro em São Paulo. São Paulo, sou de Campinas, Campinas, Mas qualquer dia a gente se encontra. Minha filha está querendo fazer faculdade em Campinas, ela vai prestar no final do ano, aí quem sabe, dá certo. Ela vai prestar o quê? Ela vai prestar geografia. A geografia? Então ela vem para cá. E quando vocês virem para cá, você liga, me chama, e a gente toma um café e eu apresento a Unicamp para ela. Ela vai adorar. Maravilhosa a Unicamp. Tá bom, viu? Obrigada, adorei a conversa também. Eu também. E, bom, seus livros estão nas plataformas, né? Plataformas não, em todas as livrarias, Amazon, é isso, né? É isso, em todas as livrarias. E o livro tem que ler adolescente e os pais também seria interessante, ou só os adolescentes? Não, então, essa é uma questão dos meus livros, assim, todos eles, tenho sempre essa dificuldade, qual é o público-alvo, porque todos eles, eu acho que são super para os pais. O Medley, especificamente, porque os pais
provavelmente viveram nos anos 90 e ele se passa nos anos 90. Legal. Mas tem muito adulto da minha idade lendo e gostando. Então, e esse que eu vou lançar agora em agosto, chamado Sozinha, ele fala muito da relação mãe e filha na adolescência, que é outra coisa complexa. Ai, pois é. Então, quando você lançar, você me dá um toque. E uma outra coisa, eu fiquei conversando aqui com você, e porque eu faço psicanálise, né? Estudo mesmo, né? Eu também, eu vi como você falou de pulsão, não sei o que lá. O Medley é totalmente baseado numa coisa psicanalítica, pai, namorado, primeiro amor, totalmente freudiano. Pois é, e eu já estava pensando, quando estava conversando com você, eu falei, vou ter que jogar no grupo dos psicanalistas essa entrevista, porque não vai ter jeito. Você estuda, estuda isso? Mas vamos marcar um papo, quem sabe você faz um papo com a gente aqui, a gente tem um grupo grande, de mais de 100 psicanalistas, acho que vai ser legal, né? Legal, eu fiz uma formação de psicanálise no CEP aqui em São Paulo, isso lá atrás, em 2005. Que legal. Eu sou fruto total, eu estou no Divã há 20 anos, eu escrevi esse livro em contato com a minha analista o tempo inteiro, assim, é totalmente psicanalítico, Medley, totalmente. Assim. Vai ser ótimo, então. Então a gente vai marcar um bate-papo com o povo, então, tá bom? Maravilhoso, muito pode obrigada, me chamar. Foi um prazer te conhecer, viu? Obrigada, o prazer foi meu. Beijo, bom trabalho aí. Tchau. Obrigada. Bom, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, né, aqui no Marca Página. Você viu que da entrevista virou um papo, né, entre amigas, eu posso dizer isso, né, porque eu adorei a Queca e eu tenho certeza que você vai adorar o livro dela. Então, compre o livro, dê de presente para o seu filho, para o seu sobrinho, mas compre também para os pais, tá bom? E eu volto a semana que vem com mais um escritor e mais um livro que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, porque, afinal de contas, literatura, livros, são o quê? Vida. E eu volto semana que vem para falar com você. Beijo. Tchau.